tema de hoje a gente vai discutir, a gente vai falar com vocês sobre os nossos livros de produtividade favoritos, o que a gente aprendeu com eles, os insights que a gente teve. A gente quer muito saber os prediletos de vocês também, então vai ser um bate-papo, uma troca bem legal pra gente sair daqui cheio de aprendizados, dicas pra gente aplicar no nosso dia a dia de produtividade e também pra nossa lista de leitura. A gente vai falar sobre os nossos 5 livros favoritos de produtividade, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar? O que vocês acham? Já são 7h03, então a gente deu um tempinho pro pessoal que ainda tá chegando, se acomodando. Olha, chuva de coraçõezinhos, legal, mandem mais, mandem mais. E a gente tá aqui com a nossa lista dos 5 que a gente selecionou aqui pra indicar pra vocês, que são os 5 que mudaram a nossa vida de certa forma, que os livros têm esse poder, né? E também influenciaram muito o Wish Planner. Então, a gente vai começar, antes da gente falar dessa lista, como a gente está falar sobre produtividade, né, que é o tema principal, na verdade, né, a gente vai falar sobre os livros de produtividade que influenciaram tanto a nossa vida quanto o Wish Planner. Eu acho que é interessante a gente fazer essa troca, né, do que é produtividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente remete muito à questão de fábrica, de empresa, né, porque produtividade acaba sendo, em empresas, né, é aquela questão de ocupar muito a máquina ou o trabalhador para ele fazer uma entrega, né. Então, normalmente a gente vem com esse conceito, né, da gente estar muito ocupado para tentar realizar alguma coisa, né. Do que a gente tenta ler, né, e aprende no Wish Planner, a gente encara como produtividade, na verdade, não ser esse conceito de você ficar ocupado, né? Porque você ficar ocupado, se você não está conectado com o seu propósito, você pode estar realizando muita coisa, mas pouca coisa direcionada para você, né? Então, por isso que a gente acredita muito na questão de produtividade, né? É você conseguir realizar o essencial para aquilo que você deseja na sua vida, né? Não necessariamente é você estar ocupado, né? Na verdade, muitas vezes não é você estar ocupado muito tempo do seu dia fazendo coisas, né? A questão do multitarefa, para quem acompanha a gente aí nas postagens, vê que a gente fala muito sobre isso, né? De você realmente estar focado e primeiro passo, assim, você ter um autoconhecimento sobre aquilo que é importante para você, para daí sim você ter um maior foco em relação ao que você vai fazer no seu dia a dia, né? Então, só para a gente resumir esse papo todo, né? A que a gente acredita como produtividade é a questão de avaliar a capacidade que você tem de realizar algo que é importante para a sua vida, aproveitando as melhores ferramentas que tem no seu dia a dia, né? Então, não é a questão de fazer mais, é sim fazer o essencial para a sua vida. O primeiro livro que a gente gostaria de trazer para vocês aqui é o Essencialismo, né? Que foi um dos primeiros livros que a gente leu em relação a esse assunto e foi, inclusive, um livro que foi interessante, assim, como as coisas acabam se conectando mesmo para a nossa vida, né? A gente leu esse livro em paralelo quando a gente estava criando o Wish Planner. Então esse livro ele foi importante para a gente e ele é muito importante para a gente porque influenciou toda a maneira como a gente construiu o Wish Planner e como a gente queria trazer para vocês, né? A nossa metodologia, né? Que realmente focar naquilo que é essencial para nossas vidas, né? Então, o essencialismo, eu particularmente sentia uma grande dificuldade, ainda tenho, isso é um trabalho que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? A dificuldade, como até comentaram ali, de dizer não. Então, eu acabava falando sim para muitas coisas na minha vida, às vezes coisas que não eram importantes para eu estar realizando naquele momento, mas só o fato de querer agradar os outros. E com isso, se você tem muita preocupação em agradar fatores externos, você acaba esquecendo daquilo que é essencial para a sua vida, né? Por exemplo, pessoas que acabam pedindo para eu fazer alguma coisa que eu não tinha, às vezes, conhecimento, mas por não conseguir dizer não, eu buscava no Google, tentava aprender a fazer e daí ensinava para as pessoas, né? E o essencialismo é legal que ele inverte muito essa questão do não, né? Ele fala muito sobre essa questão da gente não tentar ficar realizando coisas e fazendo ações para todos os lados, mas sim focar em uma direção única que vai te trazer muito mais resultado para a sua vida, né? A gente passou muito tempo nesse paradigma de que quanto mais melhor, e a gente virou multitarefa. Eu acho que é um problema de quase todo mundo isso, né? A gente achava que isso era a forma mais eficiente de viver.
e de realizar as coisas. Só que isso trouxe muitos problemas para as nossas vidas e às vezes a gente para e percebe que na verdade não ser multitarefa, fazer muitas coisas não traz muito resultado pra gente. Pelo menos não o resultado que realmente a gente deseja. A gente entra no automático de fazer 1000 coisas e daí esquece de parar um momento, que é o que ele fala muito, e de saber o seu propósito, e daí fazer as escolhas de acordo com o seu propósito. Se as demandas que chegam para você não conversam com o teu objetivo principal, você pode dizer não. Legal. Então é por isso que a gente recomenda muito esse livro, o Essencialismo. Para quem está entrando nessa questão de produtividade, ele é um ótimo livro de entrada que vai trazer muitas lições importantes para a sua vida. O segundo é A Arte de Fazer Acontecer, que é a metodologia do GTD, Getting Things Done, do David Allen. Essa metodologia de produtividade é muito famosa e é por isso que eu peguei esse livro para ler. Indicação também da Thaís Godinho, do Vida Organizada. E ele tem uma influência muito grande também na forma que a gente faz a estrutura da Wish Planner, porque essa metodologia é completamente aplicável ao Wish Planner. E ele fala uma coisa muito interessante, que é: o nosso cérebro, a nossa cabeça, não foi feita para acumular, para guardar coisas, para memorizar. Ela foi feita para criar. Então, pra gente... A dica dele é a gente evitar de forçar o nosso cérebro a acumular informação. Então, ele indica que a gente use caixa de entrada, que é para onde você vai, por exemplo, um bloco de anotações, para você colocar tudo que você precisa guardar, para depois você fazer a organização de toda aquela informação, de toda aquela demanda ali. E na metodologia dele, ele ensina como organizar todas as ações que você precisa tomar, né? As decisões que você precisa fazer. E essa forma de organizar, ela ajuda muito a vida da gente. O legal, assim, que o GTD, ele é um dos livros que tem uma metodologia mais completa, assim, né? Ele realmente é um livro muito bem estruturado para conseguir trazer essa questão da organização. E quando a gente até fala assim, de metodologia, para quem não está tão inserido nessas questões, assim, não se assustem, assim, de você ficar lendo muita coisa, ver que é uma coisa, achar que é complexo. O importante da metodologia, pelo menos assim, como a gente acredita, é você pegar aquilo que uma partezinha, nem que seja uma partezinha daquele livro que vai fazer sentido para a sua vida e vai trazer grande resultado, você pega aquilo e aplica. Não precisa se preocupar em ser perfeccionista na aplicação da metodologia, porque isso aí gera frustração, aí daí a gente quer fazer tudo direitinho e acaba tendo um resultado ao contrário, né? Por exemplo, no GTD, uma coisa que a gente trouxe assim, muito para a nossa vida é a questão da regra dos 2 minutos, né? Que é uma coisa simples, mas que realmente muda a forma da gente encarar as coisas, né? Porque ele diz que a ação que você colocou lá na sua caixa de entrada, ou que chegou e tem a ver com os seus objetivos, ela demanda só 2 minutos, até 2 minutos para fazer, então faça agora para não ficar acumulando. A outra dica que ele dá, por exemplo, da aplicação é fazer as listas de tarefas, dividir ela em contextos, porque assim, na hora que você precisa ver aonde você tá, por exemplo, eu tô em casa, e você olha direto na sua lista de casa, de onde você tá em casa, porque você coloca contextos de acordo com a sua realidade. Você pode colocar, por exemplo, em casa, então as tarefas que você pode fazer quando está em casa. No computador, então tarefas que você só pode fazer quando está lá no computador. Na rua, então tarefas que você só pode fazer quando está na rua, por exemplo, comprar alguma coisa na farmácia. Então é muito mais fácil de você ver do que numa lista de tarefas todas misturadas, e que você vai olhar várias tarefas ali que você não vai poder fazer naquele momento, porque você não está naquele contexto de onde vai poder realizar a tarefa. Tá. E a outra que ele fala também é fazer o seu planejamento semanal, né? Todas as demandas que precisam ser planejadas e os compromissos, que diferentes de tarefa, compromissos são eventos que já têm data e hora marcada, você coloca no seu planejamento semanal.
O terceiro livro, a gente não tá com ele fisicamente aqui, porque eu acho que eu emprestei para alguém, não consegui encontrar ele hoje. Mas é um livro muito legal, é o Produtividade para quem quer ter tempo. É um livro de um autor brasileiro, um coach super conhecido, que é o Jerônimo, né? Então, ele traz uma metodologia super voltada para a prática. É um livro muito legal. A leitura é de você ler e já começar a aplicar. Sabe? Ele conta um pouco da história dele, de como foi o processo dele de se encontrar nesse caminho de ser coach e vai focando nas questões de produtividade também. Então, é um livro que tem uma metodologia própria. Fala muito sobre a questão também a importância de realizar o planejamento semanal. Isso para o pessoal, né, que já trabalha, que faz organização com planner e tudo mais, acaba sendo um casamento perfeito, né? Porque ele fala sobre essa questão da gente começar até a realizar nosso planejamento no domingo, já anotando lá as tarefas que são fixas que a gente realiza na semana. Com isso, o cérebro já começa a ficar mais despreocupado, né? Então o domingo ele perde um pouco daquele peso de ser domingo, que a gente tanto fica com angústia, né? Ai, tá começando domingo, tem tanta coisa para fazer. Então fazer o planejamento semanal, inclusive no domingo, é uma forma de a gente aliviar e casa um pouquinho também com o GTD, né? Porque você anotando, né, fazendo o planejamento semanal, ele trabalha um pouco com a caixa de entrada, né? Te dá um alívio de você saber onde que vai estar naquela tarefa, onde que você vai realizar também, né? E um outro fator muito interessante desse livro é que ele fala sobre a questão de equilíbrio para a sua vida, né? Então, no primeiro do essencialismo, ele falou muito sobre o foco, né, de você manter aquilo que é importante para a sua vida. O segundo do GTD traz uma metodologia. E esse terceiro, quando a gente leu, foi uma coisa assim que transformou nossa cabeça também, porque ele fala sobre o equilíbrio nas áreas da vida, né? Que a gente realmente realiza muita coisa, a gente acaba tendo que assumir muitos papéis na nossa vida, né? Mas e como é que esses papéis conversam entre si, né? Como é que está esse equilíbrio, né? Então, esses são questionamentos muito interessantes que trazem no livro de produtividade para quem quer ter tempo. Uhum. É porque às vezes a gente sente que a vida não tá aquele sentimento de realização. E às vezes você não sabe de onde que vem, porque às vezes você tá indo muito bem na sua carreira, ou tem um relacionamento maravilhoso, mas aí é que tá, você tem que analisar todos os papéis que você exerce na sua vida, porque tem que ter um equilíbrio neles. Às vezes, em uma parte você tá deixando de lado. E aí que ele dá uma dica, por exemplo, de você sempre quando for fazer o seu planejamento semanal, você dedicar um tempo para ver qual papel da vida você vai... Quais papéis você vai dar atenção àquela semana e ir alternando. E daí você definir uma meta rápida, assim, uma ação. O que eu vou fazer para dar uma melhorada assim, nesse meu papel de pai, papel de profissional. O que eu vou fazer para tornar ele mais especial, estar mais presente nesse papel, né? E é legal que, para quem já conhece, né, os nossos produtos, o Planner, uma coisa que a gente gosta de fazer bastante é esse questionamento, né, de como que estão o equilíbrio das áreas da sua vida, né, em determinado momento. Né? Então a gente faz isso através da Roda da Vida, né, que é uma ferramenta super legal, super simples de ser realizada, em que você consegue visualmente ver justamente isso que a Dani comentou, né? Como está o balanceamento, né? Às vezes a gente está muito bem numa área e tem outra que está muito mal, né? E isso, como nós somos complexos, né? Acaba gerando tristeza, às vezes uma ansiedade. E a gente, identificando certinho qual área da vida que está que está tirando um pouco do nosso equilíbrio, a gente começa a saber como atuar de uma forma melhor também. Outra coisa interessante que o Jerônimo traz no livro, que chamou muita atenção para a gente também, é a questão de trabalhar em blocos de atividade. Né? Como é que é isso? Né? É simplesmente você parar de fazer um pouquinho de cada coisa. Né? Às vezes, por exemplo, um exemplo muito simples que é a questão de pagar conta. Às vezes a gente coloca uma conta no vencimento no dia 5, outra conta no dia 10, outra conta no dia 15, e aí você está fazendo a mesma atividade em diferentes períodos da sua semana. Né? Então, tenta colocar isso tudo no mesmo dia. Então, coloca todas as contas para serem pagas no dia 5. Né? Então, quando for fazer essa atividade, você já vai esgotar ela num único momento. Né? Não precisa ficar trocando, porque às vezes só essa troca, né, são outros processos que a gente tem que fazer para conseguir realizar aquela atividade. E isso daí, o nosso cérebro, a gente costuma pensar que o cérebro é uma máquina, é um computador, mas ele não é bem assim que funciona. Né? Ele realmente tem desgaste, né? Cada processamento, cada diferente forma da gente executar uma tarefa
suga a energia do nosso cérebro, né? Que o cérebro ele funciona através de energia, né? Então, tentar colocar tudo na mesma atividade é uma forma de minimizar o gasto de energia do nosso cérebro também. Ele, por exemplo, ele fala, uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu li o livro dele, que eu falei, nossa, olha só como tá alinhado, né? Ele fala que é pra evitar fazer aquele planejamento, que não é nem um planejamento, aquele da agenda, que é uma vez por dia, e fazer o semanal. Ele indica fazer o seu planejamento semanal, para organizar as suas prioridades, gerenciar o seu tempo e suas prioridades. E daí ele conta lá no livro, mostra como fazer esse planejamento semanal, que ele mostra uma matriz. Aí pode ser uma matriz 7 por 3, 5 por 2, que é o quê? Os dias da semana e as divisões de blocos de tempo. Isso nada mais é o quê? Que é a visão semanal que a gente tem no Wish Planner, né? Então, assim, nessa divisão dos blocos de tempo, que pode ser manhã, tarde, noite, ou até 2 blocos, aí entram as suas atividades. Ele dá um exemplo, por exemplo, de quando ele atende os coaches dele, ele coloca num bloco de tempo só, que era, por exemplo, terça-feira de manhã. Então, todos os atendimentos dele são na terça-feira de manhã. Então, cada bloco de tempo dele é dedicado a algum tipo de atividade que ele já resolve de uma vez naquilo. Então, não demanda desgaste de trocas. O outro esse daí é muito legal. Esse a gente tem aqui, não tá emprestado. É o Poder do Hábito. Quem entrou? Nicole Totutumi, nossos super parceiros e amigos e vizinhos. O Poder do Hábito. Eu ia até contar quando que eu li esses livros. A maioria basicamente foi tudo em 2016. O Poder do Hábito eu li começo de 2016. Ele é todo baseado em pesquisas científicas, mas não é um livro chato de ler, nem pesado, assim, né? Ele é bem prático, na verdade. Ele conta como a gente, tudo explicado cientificamente, como que os hábitos nascem. E é interessante porque daí faz a gente dar um clique de que, na verdade, se a gente não se atentar ao nosso comportamento e saber como o nosso cérebro funciona, a gente acaba... As coisas que a gente faz não são necessariamente as nossas escolhas, né? Elas não estão sendo escolhas conscientes. Então, para a gente ter realmente autonomia nas nossas escolhas e nossas decisões, é importante a gente saber como o nosso cérebro funciona em relação à criação dos hábitos. E os hábitos, eles são muito poderosos na nossa vida. Muito, muito mesmo. Porque é tanto pro bem quanto pro mal. Tanto para ganhar bastante produtividade, quanto para perder totalmente a produtividade. Então, é muito importante a gente saber para sair desse automático mesmo. E também essa questão que a gente falou do livro do Jerônimo, dos blocos de tempo, de poupar energia, entra também na questão da criação de hábitos, que às vezes a gente precisa ter uma rotina com certas atividades, que daí isso vai gerar uma rotina de excelência, mais produtividade pra gente, só que a gente acha que é muito difícil. Mas por quê? Porque a gente ainda não conseguiu criar o hábito de fazer certas coisas, como, por exemplo, fazer a nossa programação, nosso planejamento semanal. E quando a gente consegue criar esse hábito, a gente isso não demanda mais energia pra gente. Então vira uma rotina fluida. O contrário também existe. Às vezes tem muitos hábitos que estão segurando a gente, sabe? Não tá deixando a gente fazer progressos, tá eliminando a nossa saúde, a nossa energia. E a gente entendendo esse processo do ciclo de hábito, a gente consegue mudar eles, cortar eles. E daí foi esse ciclo do hábito que ele explica muito bem e basicamente é o gatilho, a ação do hábito e a recompensa, que fez a gente pensar também numa forma de como a gente conseguiria fazer um sistema
para aplicar todo esse conhecimento, toda essa informação que ele passou pra gente no livro O Poder do Hábito. Como tornar isso aplicável dentro de um sistema simplificado e de forma bastante visual. E daí a gente criou o Wish Planner de hábitos, que foi lá no começo, um dos primeiros, eu acho que foi o primeiro no modelo, depois do anual, né? O modelo que foi o modelo costurado à mão em bloco, né? Ó, só pra fazer a Dani descansar um pouquinho. A gente até tentei colocar aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, que é justamente esse modelo que ela tá falando, né? Então, a Miriam até comentou, né? Tem esse livro, só não terminei de ler. Talvez você precise criar um hábito também, né? Às vezes, pra gente começar até o planejamento, a gente precisa ter esse novo hábito de um planejamento. Então, esse sistema que a Dani comentou, que no Poder do Hábito ele fala bastante, é essa questão, né? Da gente ter esse ciclo, né? Conseguir rastrear, né? Porque o nosso cérebro, a gente tem que entender ele como algo que pode ser programável, né? Então, saber como esses gatilhos do cérebro funcionam ajuda a gente a ter maior autonomia também. Um exemplo muito do que acontece, né, de um hábito que acaba indo para o lado negativo é a questão de redes sociais, né? Essa semana eu estava até relendo, né, a questão que comenta sobre isso, é o livro da Gabriela Brasil, né, que ela fala muito sobre como a gente melhorar a nossa rotina digital, né? Então, a rede social, ela trabalha também com esse ciclo de hábitos, né? Ela trabalha dando... Cada like que a gente dá, descarrega no nosso cérebro uma recompensa que é a dopamina, né? Então, que é algo que traz prazer para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele vai sempre em busca de coisas que dão prazer pra gente, né? Então, a gente entender esse ciclo, né? Ajuda também a gente a trazer coisas pro lado positivo, né? E a Dani vai terminar de comentar a questão do Wish Planner de hábito, né? Que é um produto que a gente fez totalmente baseado nesse livro, que na verdade o que ele traz de diferencial é uma forma mais prática e realmente mais centrada nessa metodologia para conseguir ajudar o pessoal que está iniciando um novo hábito. Então a gente tem depoimento de muitos clientes super emocionantes, né? A gente tem cliente que conseguiu voltar para a academia, tem cliente que, por mais engraçado que seja, né? Ele comprou, mas para parar de ter compras compulsivas, né? Então, assim, conseguiu quebrar um mau hábito que a cliente tinha através do Wish Planner de hábito. Então, é uma ferramenta muito poderosa mesmo, né? Eu consegui criar uma frequência de leitura usando o Wish Planner de hábitos. Aí, desde então, eu li, isso daí já faz dois anos. No ano anterior, que foi quando eu comecei, eu li 30 e poucos livros no ano. Por isso que a gente fez essa repescagem dentre todos esses livros. A maioria foi justamente sobre produtividade, desenvolvimento pessoal. E daí dessa quantidade de livro do ano passado, esse ano eu estou no 21º, com esse esquema do Wish Planner de hábitos, que eu consigo fazer um planejamento do hábito, né? Então, um planejamento da leitura. Então, assim, dessa quantidade de livros que eu fiz que eu li por meio dessa Nicole, por meio dessa frequência, desse hábito que eu criei, a gente pegou esses dos melhores. Esse ano, inclusive, eu tive que fazer o quê? Porque eu fiquei viciada em livros de produtividade, empreendedorismo. Eu falei, peraí, esse ano eu vou ler alguns de romance, né, literatura. Então, esse ano eu tô intercalando, né? Porque senão eu fico lendo só livros de produtividade. E isso é legal porque volta até essa questão do equilíbrio, né? Assim, a gente lê muito livro de produtividade, mas é importante também a gente ler outros livros, né? Livros de romance, né? Porque estimulam outro lado criativo da gente também, né? Porque muitas vezes o livro de produtividade ou de planejamento a gente lê para aplicar para o nosso trabalho, que é o Wish Planner, né? Traz muita transformação na nossa vida, mas um romance estimula muito mais a criatividade, né? Então é importante a gente também ter esse equilíbrio até na leitura também, né? Então esse foi o Poder do Hábito, que a gente... E aí, só pra gente voltar, né? O pessoal que tá entrando agora, a gente já falou dos outros livros, né? Pra quem quiser, né? Vai ter a gravação disponível por um dia, ou a gravação no YouTube também, que a gente vai tentar disponibilizar. Espero que dessa vez esteja tudo certinho, né? Mas o primeiro que a gente falou foi o Essencialismo. O segundo livro que a gente comentou foi... o primeiro, Essencialismo, que nos inspirou muito a criação do Wish Planner da forma que ele é. Assim, o propósito dele é bem baseado no essencialismo. A arte de fazer acontecer,
que é do quem ouve aí o método GTD, partiu dele. E agora a gente vai falar do quinto livro, que é Trabalhe 4 horas por semana. A gente não tem aqui, também tá emprestado. É do Tim Ferriss, é isso? Isso, é do Tim Ferriss. A gente usa muito uma frase dele que a gente acha primordial, que como é que é? Eu não peguei o comecinho, que é a relação justamente de ser produtivo e ser ocupado. Assim, não tente ser ocupado, você tem que ser produtivo. Então, às vezes, por isso que a gente sente aquele vazio, assim, passa o dia, no final do dia tá cansado, fez um monte de coisa, mas aí chega, tipo, esse monte de coisa foi pra onde, né? Exatamente. Então, esse trabalho 4 horas por semana, ele tem uma chamada bem assim, né? Nossa, será que é só pra quem quer trabalhar só 4 horas por semana? Acho que assim, eu não tô trabalhando 4 horas por semana só, mas eu tirei muita lição desse livro e me fez mudar muita coisa. Ele é uma quebra de paradigma mesmo. Eu era uma pessoa muito assim, principalmente a gente como empreendedor, né? Eu era o Thiago que já vinha de consultoria de empresa, já tinha uns traquejos maiores, mas eu começando como empreendedora, eu tinha muito aquela coisa de tipo, a gente mesmo faz, a gente pega e faz tudo. Então você quer abarcar tudo. E o Thiago, ele tem mais essa coisa que esse livro eu consegui entender muito bem, que você tem que entender o que é essencial na sua empresa, e daí o que é essencial na sua vida também, e daí você saber o que você elimina. Você pega aquilo que não dá resultado, talvez você possa eliminar. O que você acha? Dá pra eliminar? Então vai lá. Você vê o que você pode delegar pra você não ficar igual eu antes, que era aquela louca de tipo, tá, eu posso fazer. Não, precisa pedir pra ninguém, não, eu faço. E também outras coisas que você pode simplesmente automatizar, né? E o livro ele traz muita metodologia bacana, justamente focado nessa questão, né? Por exemplo, a lei do Pareto, né? Que é basicamente isso que a Dani falou, né? É realmente você conseguir focar nas 20%, ele fala que é 20% das coisas, que na verdade essas 20% das coisas é que vão trazer maiores resultados para a sua vida. Então é normal a gente no nosso dia a dia, seja no empreendimento, seja no trabalho, a gente tentar fazer de tudo, né? Porque a gente quer realmente entregar o melhor resultado. Mas às vezes, se a gente tentar fazer tudo, a gente acaba perdendo aquilo que realmente é importante para nossas vidas e aquilo que a gente faz melhor. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então esse livro é interessante porque ele traz esse conceito, esse paradigma e daí traz esse desafio, né? Que a gente consegue observar que se a gente ficar 4 horas do nosso dia trabalhando, a gente vai focar naquilo que realmente é importante para o nosso dia, né? Se a gente tivesse 6 horas, a gente já começa a encaixar outras coisas que talvez não tenham tanta prioridade, né? Então ele fala até da lei de Parkinson também, que fala sobre isso, né? De você tentar trazer, diminuir o seu tempo para você focar naquilo que é mais importante. Então o livro ele vai trabalhando tudo nessa questão da importância e de trabalhar o tempo da melhor forma. Porque a gente tende a ocupar todo o tempo que tem disponível, às vezes para fazer uma coisa que dá para fazer rápido. E isso é importante quando a gente coloca meta, colocar prazo, senão a gente vai deixando mesmo. Então, pessoal, a gente fechou aqui com os nossos 5 livros. Eu vi que o pessoal comentou muito aí sobre outros livros, né? Então a gente trouxe os 5 livros de produtividade que a gente inspirou o trabalho do Wishplan e continua inspirando nossas vidas, né? Mas se vocês gostarem desse tema, a gente pode trazer outros livros, né? Talvez 5 livros de planejamento, 5 livros que estimulem a questão do nosso propósito, o autoconhecimento. Então, assim, tem muito livro bacana que a gente pode trazer para vocês também. E se vocês quiserem também que a gente comente de outras coisas, deixe. A gente quer realmente fazer mais essa live, fazer mais bate-papo. Na primeira, a gente falou que ia fazer uma vez por mês, só que a gente ficou com saudade de vocês e acabou voltando antes. Então talvez a gente faça mais lives em setembro também, com certeza a gente vai fazer. Temos muitos temas super interessantes. E se vocês quiserem, tiverem sugestão de tema, pode deixar também, tá? Vamos aproveitar aqui, a gente vai comentar de novo, Flor de Mim, os livros. A gente vai colocar também numa postagem especial quais são esses livros. E para quem não pegou, a gente vai deixar também, tá gravando aqui, vamos deixar a gravação da live no nosso canal do YouTube, que a gente vai tentar movimentar mais esse canal, né? Hoje em dia tá mais paradinho ali, mas a gente vai tentar trazer mais conteúdo para vocês, que tem muita coisa legal que a gente quer compartilhar e a gente adora fazer essa troca, ouvir também o comentário de vocês, né?
Esse último que a gente estava comentando é o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Legal, pessoal. Então, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos aproveitar aqui esses 2 minutinhos pra gente comentar, fazer uma conversinha e aproveitar, ó. Tô achando que tem pouco coraçãozinho, hein? Cadê aquela chuva de coração que tava tão bonita aí do lado, ó? Ai, gente, muito obrigada pelo carinho. E mandem dúvidas. Vamos falar aqui o que a gente... O que tem em comum. Ó, já foi lá no YouTube, gente. Vai lá, se inscreve lá no YouTube. Ó, a chuva de coraçõezinhos ali. E a gente colocou aqui 3 coisas também, que quando a gente estava fazendo a lista, relembrando, assim, pescando quais eram os melhores livros, a gente viu que tem muita coisa em comum entre eles. Então, assim, são as dicas, assim, mais quentes, né? O que basicamente todos eles falam disso? Que é pra você focar no seu propósito. Todos eles falam isso. Outro ponto foi a de criar uma rotina produtiva para bons hábitos, né? Então, a importância dessa questão de ter bons hábitos que vão estimular a produtividade, né? Então, realmente tentar eliminar, né? A gente sabe que é importante a gente olhar a rede social e conseguir se distrair um pouco, mas não deixem que essa questão de redes sociais ou outras questões acabem se tornando um vício, né? Que é um hábito que vai trazer resultados ruins para a sua vida, né? Então, realmente ter a consciência para trazer bons hábitos para nossas vidas. Uhum. E aquele básico, né, que é você não deixar todas as pendências e ideias na cabeça, você realmente passar para o papel, escrever, tirar elas da cabeça e armazenar no papel, porque isso dá uma clareza mental, organiza as ideias de forma incrível. Legal, pessoal. Ó, então foi isso. Depois a gente vai deixar a lista dos livros. Compartilhem, comentem na live também, que a gente vai adorar saber o comentário de vocês. O Planner 2019, ó, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, que já está aí no momento de criação. E também, ó, no nosso feed a gente sempre... É uma coisa que a gente adora fazer, que é ler o livro, faz um resumo. Se é um livro que a gente gostou, que a gente acha que tem bons ensinamentos para passar para vocês, dos insights, o que inspirou, a gente transforma ele em banner, né, em infográfico. Então, se vocês olharem lá o nosso feed do Instagram, da Wish Planner, tem vários infográficos ali com dicas de produtividade e organização, que foram os insights que a gente tirou, a inspiração que a gente tirou de vários livros. Legal. Aproveitando então, nesse minutinho pra gente deixar aqui salvo os comentários de vocês, comentem aí qual assunto que vocês querem na próxima live. A Nick tá falando, a gente tem muito assunto bacana, mas dependendo se a gente tiver muito comentário de vocês, a gente antecipa um assunto que a gente poderia estar planejando um pouquinho mais na frente, né? A próxima live, a Nicole tá perguntando, a gente vai fazer... A gente queria fazer uma por mês, mas a gente tá vendo que não vai dar certo, a gente quer estar mais momentos aqui, então vamos fazer uma próxima no meio de setembro, no dia 15, ali na metade, e a gente faz uma segunda no finalzinho. Então a gente vai tentar colocar 2. Se vocês pedirem muito, a gente até tenta fazer com mais recorrência. Tudo depende de como o pessoal vai estar interagindo e comentando aí também. Uhum. Aline, a gente é que agradece. A gente adora ter esse contato com o pessoal, gera muito aprendizado pra gente. Ó, legal. A Nicole tá falando ali, 4 disciplinas de execução. Legal, legal. A Aline também com outro tema super interessante, de como sair da zona de conforto. Olha, muito legal. A Nicole, ó, 1 por semana. Então tá bom, pessoal. Vamos lá encerrar? Vamos encerrar, então. Então é isso, eu acho que o Thiago já falou tudo. A gente se apresentou pra quem tava chegando agora também no começo. Agora que eu falei seu nome, eu me dei conta, gente. A gente nem se apresentou. Porque a gente acha que você já conhece a gente, né? A gente já tá tão íntimo assim. O Thiago já falou o essencial, assim, de a gente aguarda o feedback, o retorno de vocês, assim, o que vocês querem pra gente produzir aqui, pra gente conversar. Então, eu, Dani, estarei aqui no Instagram, à disposição.
Então, qualquer coisa, é só mandar mensagem e a gente vai pensando juntos na próxima live, nos próximos conteúdos pra gente criar junto aqui, a gente conversar com vocês. Se vocês tiverem mais dicas, assim, quais são os livros prediletos de vocês também, manda pra gente. Então tá bom, pessoal. Boa noite, ótimo final de semana pra todo mundo. Sextou, né?